jornalista Paulo Henrique Amorim. Uma salva de palmas. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos, uma grande satisfação contar com a presença de todos vocês. Para mim, especialmente em nome da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, é uma grande satisfação participar da 11ª edição da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu e, mais ainda, participar dessa atividade de lançamento do livro do jornalista Paulo Henrique Amorim, um monumento do nosso jornalismo, a história viva do nosso jornalismo, lançando aqui na nossa cidade e na Feira do Livro, o livro é O Quarto Poder, Uma Outra História. Esse livro foi lançado já em algumas cidades brasileiras, é um sucesso de vendas, antecipado, antes mesmo de fazer os primeiros lançamentos, já estava vendendo, sobrou bastante exemplar igual para ser vendido e para o autor assinar e receber o cumprimento e a foto, o abraço de cada um, mas o principal, e vocês vieram aqui para escutá-lo, né, e para ouvi-lo. Então, a minha função é simples, de tentar fazer puxar alguns ganchos, fazer algumas provocações, mas deixar que o jornalista Paulo Henrique Amorim converse de maneira afiada, né, com a gente, que é o seu meio de comunicação, conversa afiada, há alguns anos um blog com milhões de acessos, né, nas páginas, recorde de acesso, com a TV afiada também. Então, contar um pouco dessa história, dessa caminhada longa de 50 anos pelos grandes meios de comunicação do nosso país, por grandes conglomerados da comunicação, e vendo de dentro, vendo o monstro por dentro e vivendo essa experiência desde dentro. Então, eu queria começar pedindo para o jornalista Paulo Henrique Amorim puxar um tema, falar sobre o livro, e a partir daí a gente pode ir lançando algumas flechas, né, e fazendo um bate-papo de maneira que seja proveitoso para todos. Muito obrigado, professor Severo. Quero saudar a todos e dizer como um amigo meu, olá, tudo bem? Nessa minha campanha de pré-lançamento do livro, eu estive em São Paulo, estive em Manaus, estive em Salvador, e estive em Manaus, São Paulo, Salvador e Brasília. Mas em uma dessas oportunidades estive diante de uma plateia tão numerosa, tão jovem, tão simpática e tão calorosa. Desde já, muito obrigado. E que devo enfatizar também que me sinto muito honrado de estar na companhia do professor Severo, da UNILA, que é uma experiência pioneira e que eu reputo muito importante na política educacional brasileira e na política da integração do Brasil. Esse livro, o Quarto Poder, Uma Outra História, é o resultado de um trabalho ao longo de 4 anos. Ele começou como uma tentativa de explicar como se formou a indústria da televisão no Brasil e como ela se desenvolveu e por que ela se desenvolveu de uma forma privada e não de uma forma estatal. Ela, no início, diante da opção entre o modelo inglês da BBC, da televisão estatal, e do modelo americano, o modelo privado, o governo Vargas, lá atrás, no começo, na primeira versão do governo Vargas, ele optou pela fórmula americana, que já era a fórmula que funcionava no rádio brasileiro, e os americanos, por sua vez, adotaram para a televisão o mesmo modelo do rádio americano e, portanto, o modelo privado.
A partir daí eu começo a contar como é que se deu a transformação da televisão no Brasil num instrumento político. Falo de como se tornou isso muito claro e muito enfático com o Império do Assis Chateaubriand, e aqui eu recomendo uma biografia, eu ia falar fantástica, mas eu prefiro falar espetacular, do meu amigo Fernando Moraes, a biografia do Assis Chateaubriand, chamada Chateau. E a partir daí a indústria viveu dois grandes momentos. Um momento pioneiro, realmente revolucionário, que foi o da TV Excelsior, e eu espero que vocês tenham a paciência no meu livro de ler o que foi a TV Excelsior, que na verdade é o modelo de indústria que a Globo acabou absorvendo. Esse modelo da Excelsior abortou, porque o proprietário da Excelsior era um empresário de café chamado Wallace Simonsen, e ele foi perseguido logo depois da intervenção militar de 1964, por causa da reação que os cafeicultores paulistas tiveram contra ele, e também porque ele era politicamente ligado ao presidente deposto, João Goulart. Depois da Excelsior veio a Globo, e a gente tem a televisão tal qual ela é hoje. E eu mostro como a Globo nasceu com o governo militar, como o governo militar precisava da Globo, e em troca o governo militar deu para a Globo o que equivale a dar uma Casa da Moeda, que é a possibilidade de você ter uma rede nacional que difundia a ideologia e os interesses do governo militar, e em troca a Globo poderia fazer uma programação nacional, totalmente nacional, sob controle dela, cobrando uma tabela nacional e criando um império. Esse império teve um momento muito frágil, que foi na passagem do governo Castelo Branco para o governo Costa e Silva. O governo Castelo Branco ficou incomodado com o fato de que a Globo nasceu ilegalmente. A Globo nasceu ilegalmente porque ela nasceu fruto de uma associação com o grupo americano Time Life. Isso era proibido pela legislação brasileira. O grupo Time Life é de fato quem financiou a Globo, e isso incomodou os militares. O governo Castelo Branco não teve coragem de enfrentar o problema. O governo que o sucedeu, o governo Costa e Silva, se sentiu na obrigação de resolver aquele problema, porque os militares não aceitavam que um grupo americano controlasse uma televisão forte no Brasil. E a Globo conseguiu montar um esquema pelo qual o governo brasileiro, através das empresas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras, Telebrás, anunciassem maciçamente na Globo, a preço de tabela cheia, e financiassem o Roberto Marinho para que ele pudesse comprar a parte do Time Life e pagar ao Time Life os lucros que ele não tinha distribuído antes. Foi uma operação em que nós, contribuintes, proprietários da Caixa Econômica, da Eletrobras, da Petrobras, financiamos a compra do grupo Time Life dentro da Globo e demos esse monopólio para a Globo. Essa foi uma operação de salvamento da Globo. Uma outra operação da Globo com os bancos foi quando a Globo quebrou. A Globo quebrou quando houve a desvalorização do real. O meu amigo Mino Carta diz que os filhos do Roberto Marinho acreditavam na Miriam Leitão. Miriam Leitão, que no meu blog eu chamo, um blog Conversa Fiada, eu me refiro a ela como a urubóloga. Ela é uma especialista em urubus. Ela tem uma criação de urubu embaixo da cama, eu acredito. E os filhos do Roberto Marinho acreditaram na urubóloga e acreditaram na lorota do Fernando Henrique, que não ia desvalorizar o real. Fernando Henrique ganhou a eleição que ele comprou, ressalte-se, ganhou uma eleição que ele comprou, dizendo que não ia desvalorizar o real, e uma semana depois de eleito ele desvalorizou o real,
e a Globo, que estava endividada em dólar, quebrou. A Globo quebrou e precisou do apoio do BNDES. E foi concedido o apoio ao BNDES, mas não foi suficiente. A Globo quebrou de novo e foi salva pelo senhor Carlos Slim, que é um plutocrata mexicano, dono da telefonia mexicana, dono aqui da Embratel e da Claro, e que quando a Globo estava pela hora da morte, ele foi lá e emprestou dinheiro para a Globo, que fez com que a Globo vendesse ao Slim a NET, com um compromisso de controle de conteúdo pelo qual o Slim só tem a obrigação de comprar conteúdo da Globo. Hoje, para encurtar uma longa história, nós vivemos uma situação muito parecida. A Globo perde agora, nesse momento, a Globo perde audiência. A audiência da Globo está diminuindo porque o público da TV aberta está ficando mais velho. O público que interessa aos anunciantes é o público jovem que está entrando no mercado de trabalho, que é o público que compra mais. É o público demograficamente sedutor. É o cara que saiu da faculdade, está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de emprego, compra carro, compra casa, vai para Miami. E quem fica vendo TV aberta são os meus amigos da terceira idade, que compram menos, que já compraram. E esse é o público que está ficando parecido com o público do Silvio Santos. O Silvio Santos diz que os meus espectadores todos têm a minha idade. O que está acontecendo? A Netflix, a Skype, a internet, toda a comunicação over the top está tirando a audiência da Globo, e o que ela ganha na TV por assinatura não paga o que ela perde na TV aberta. O horário nobre da Globo, o filé mignon da Globo, que é o Jornal Nacional e a novela que segue o Jornal Nacional, hoje está na casa dos 30, na casa dos 20. O Jornal Nacional dá 20, 22, 23 de audiência, é uma catástrofe. Não paga as contas. A Globo tem custos fixos muito altos. A Globo tem que pagar metade do seu elenco de atores que não está no ar, para eles não irem para o Silvio nem para a Record. O cara ganha em casa. Não tem em nenhum outro lugar do mundo uma estrutura como essa. Por quê? Por quê? Porque foi possível durante muito tempo manter uma estrutura monopolística. Esse é o fim dessa história, mas o meu livro não chega até aí. O meu livro acaba no segundo turno da segunda eleição do Lula. E nesse caminho eu faço uma novidade. Eu sou um jornalista que não acredita em gravador. Por dois motivos. Primeiro, porque quando você usa o gravador, você não presta atenção ao que o entrevistado está falando. Você acredita que o gravador grava e você fica pensando na namorada. Segundo, depois você grava em cima e apaga o que gravou. E perdeu a memória do seu trabalho. Então eu sou um jornalista, um repórter, que é o que eu sou, que anota o que testemunhou, o que viu, o que entrevistou, no seu caderninho. E depois de um trabalho de 1 ano e 3 meses, com a ajuda de um jornalista profissional recém-formado, eu consegui catalogar todos os meus caderninhos e fazer uma seleção daqueles que eu acreditava que tinham os registros, os documentos mais relevantes para contar a história da forma pela qual eu vi o desenvolvimento da televisão e como a televisão no Brasil se tornou o que é, de certa maneira, é o meu testemunho da evolução do poder político no país. Eu tenho registros importantes, eu acho. A entrevista que eu fiz com Juscelino Kubitschek, que não foi publicada na revista Veja, e eu falo da revista Veja porque naquela época
Nós, jornalistas, podíamos dizer que trabalhávamos na revista Veja. Hoje não se pode dizer isso na frente de senhoras e de crianças, porque a Veja se tornou o que eu chamo no meu site de um detrito sólido de maré baixa. É bom evitar falar no nome da Veja na frente de jovens, assim como essas meninas. Essa entrevista não foi publicada, mas o Juscelino me contou que mudou a capital para Brasília com medo da Globo. Porque ele trabalhava no Palácio do Catete e quando ele se deslocava para a área residencial do Palácio do Catete, ligava o rádio, ele sintonizava na Rádio Globo e ouvia o Carlos Lacerda pregar o golpe contra ele. E ele achava que a qualquer momento a Vila Militar, que ficava a alguns quilômetros de distância, ia descer e tirar ele do poder. Portanto, a mudança para a capital tem esse componente político, que é uma fuga do golpe conservador. E a gente assiste esse fenômeno até agora, que eu testemunho no meu livro, com os documentos que eu publico, a forma pela qual o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, como eu chamo no meu blog, que é esse conjunto formado por Globo, Estadão, Folha e esse detrito sólido de maré baixa, eu chamo de PIG, porque em inglês PIG significa porco, e eles são golpistas desde Vargas. Eles foram responsáveis pela morte de Vargas em boa parte e conspiram até hoje contra o Lula, contra a Dilma, como conspiraram contra Jango e conspiraram contra a Brizola, porque eles estão do outro lado da cerca. Eles não gostam de eleição, eles gostam de governar, mas não gostam de eleição. E eu conto nesse livro como a Globo governou o Brasil, como a Globo governou o Brasil no governo Sarney. Eu entrevistei um dos maiores amigos do Roberto Marinho e perguntei a ele se o Roberto Marinho se considerava co-presidente do Brasil. Ele disse não, ele se considerava presidente. Aí eu disse, mas isso não o constrangia? Ele, não, de maneira nenhuma. Ele era dono do Globo e da Globo, portanto, ele era dono do Brasil, ele era o presidente. O ministro Maílson da Nóbrega só foi escolhido ministro da Fazenda do Sarney depois que passou por uma sabatina com o Roberto Marinho. O Tancredo Neves escolheu Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, porque foi uma escolha do Roberto Marinho. O Tancredo perguntou ao doutor Roberto Marinho, o senhor gostaria de anunciar que Antônio Carlos vai ser o ministro das Comunicações? Roberto Marinho falou, não, eu prefiro que você anuncie, Tancredo, para não diminuir o Antônio Carlos. Tancredo foi advertido pelo Sarney, você vai nomear Antônio Carlos ministro das Comunicações, mas a sua base vai reclamar, vai protestar. Ele falou, Sarney, eu brigo com todo mundo, mas não brigo com o doutor Roberto. E nomeou Antônio Carlos Magalhães. E esse mesmo Tancredo, disse um amigo meu, que era o seu redator de discursos, o Mauro Santayana, Mauro, me estuda uma alternativa, porque eu não posso governar com esse monopólio da Globo. E o Collor me falou, eu não vou ser como o Sarney e dividir o poder com a Globo. E ele tentou fazer uma rede aqui no Paraná e não conseguiu.